pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aula. Nós estamos resolvendo a prova da SPSEC. Então, mais um exercício agora pra gente fazer, e esse exercício sobre orgânica, olha que bonitinho. Se você curtir, passa lá no meu canal Simples Assim Aula e se inscreve, fala aí o que tá pegando nos seus estudos para os concursos. Então vamos ver o que está falando, nessa questão. Ela diz o seguinte: considere as seguintes descrições de um composto orgânico. 1. O composto apresenta 7 átomos de carbono em sua cadeia carbônica, classificada como aberta, ramificada e insaturada. 2. A estrutura da cadeia carbônica apresenta apenas um carbono com hibridização tipo sp, apenas 2 carbonos com hibridização tipo sp2 e os demais carbonos hibridização sp3. O composto é um álcool terciário. Considerando as características descritas acima e a nomenclatura dos compostos orgânicos, regularizado pelo IUPAC, uma possível nomenclatura para o composto que atende essas descrições e aí ele nos dá as opções. Bom, professor, por onde eu começo essa questão? Gente, sempre, qualquer questão, começa tirando os dados do problema. Parece meio óbvio, mas tem aluno que não faz isso. Mas é tirando os dados que a gente consegue entender qual é o caminho que a gente vai ter que seguir. As questões de orgânica, eu gosto de sempre fazer o esqueminha junto na resolução, que fica mais fácil para você não se confundir. Então, vamos lá, vamos resolver esse exercício. Prontos? Pega aí teu material e vamos lá. Esse exercício, ele envolve vários conceitos. Então, ele fala de hibridização, ele fala de função e fala da nomenclatura, tá? Então, é bastante coisa que você tem que conhecer para conseguir resolver. Primeira coisa que a gente faz, tirar os dados do problema. Então, primeiro ele está dizendo que são 7 carbonos. Depois ele está dizendo que tem hibridização. Então, um carbono que é sp, 2 carbonos sp2 e os demais carbonos são sp3. E que também é um álcool terciário. Isso significa o quê? Que a hidroxila está no carbono terciário. Bom, eu vou começar a fazer ele a lápis porque a gente vai ajustando ele aos poucos. Eu não sei ainda qual é a forma que ele vai adquirir. Então, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E aí ele diz que nós temos a função álcool num carbono terciário. O que é um carbono terciário? Então, olha só. Quando eu tenho, fazer um esqueminha aqui, ó, carbono ligado a um carbono, eu tenho carbono primário. Se esse carbono está ligado a 2 carbonos, eu tenho um carbono secundário. Se esse carbono está ligado a 3 carbonos, eu tenho um carbono terciário. Então, eu vou ter um carbono que vai se ligar com 3 carbonos. Então, eu vou pegar, como o álcool está no carbono terciário, eu vou jogar ele sempre para o menor número, né? Então, eu vou jogar ele lá para um cantinho, para a pontinha. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho vários carbonos, ó, ligados com 2 carbonos. Esse está ligado com 2, esse está ligado com 2, esse está ligado com 2, esse ligado com 2. Vários carbonos secundários, os da ponta, são os carbonos primários, ligados só a um. Então, eu vou pegar o segundo carbono aqui, ó, e eu vou ligar com mais um. Aí, eu tiro um aqui do fundo, porque ele diz que eu só tenho 7, então eu não posso acrescentar. Tem que fechar 7. Se eu coloco esse carbono aqui, eu tenho aqui um carbono terciário. Ó, ele tá ligado com 1, com 2, com 3. Então, eu tenho aqui um carbono terciário. E nesse aqui eu já vou colocar a função que me identifica o álcool. Ok? Bom, aí ele fala que eu tenho tipos de hibridização. Então, vamos relembrar esses tipos de hibridização. Vou fazer esqueminha aqui para você. Ó. Eu tenho carbono, que ele pode estar ligado, ele pode fazer 4 ligações. Eu tenho um carbono que ele pode fazer uma dupla e 2 simples. Eu tenho um carbono que pode estar fazendo 2 duplas. Eu tenho carbono que pode estar fazendo uma tripla com, sei lá eu quem aqui. Não é o caso, tá?
Quando eu tenho 4 ligações, a gente vai fazer um esqueminha assim, ó. Eu tenho 4 dedos, cada dedo representa uma ligação. O expoente, se é o 1, o 2 ou o 3, são os espaços que eu tenho entre meus dedos. Então, se eu tenho 4 ligações simples, aqui, 4 ligações simples, eu tenho 1, 2, 3 espaços entre os meus dedos. Então, isso aqui representa SP3. As ligações simples são ligações sigma, tá? Aqui eu tenho, ó, 4 ligações, só que uma ligação é dupla. Então, uma ligação é dupla e 2 ligações são simples. Qual o espaço que eu tenho entre os dedos? Eu tenho 2 espaços. Então, isso é SP2. As ligações simples são sigma. Aqui na dupla, a primeira é sigma, a segunda é pi. 2 ligações duplas. Então, ó, 4 ligações que o carbono pode fazer, sendo 2 duplas. Qual o espaço que eu tenho entre os dedos? Um espaço. Então, esse aqui é do tipo SP. A primeira ligação é sigma, a segunda ligação é pi. Esse carbono aqui está fazendo uma tripla ligação. Então, vamos lá. Tripla ligação. A outra ligação dele aqui é uma ligação simples, para fechar as 4, né? Uma ligação simples. Quantos espaços eu tenho? Um espaço. Então, essa também é uma ligação do tipo SP. A primeira é sigma, a que está na mesma linha horizontal também é sigma, e as duas de fora são ligações do tipo pi. Então, agora fica mais fácil da gente entender. Se eu tenho uma ligação, que ele está me dizendo aqui, ó, uma ligação do tipo SP, eu tenho 2 tipos de triplas ligações, dois tipos de ligações SP. Não sei ainda o que vai ser. Eu tenho 2 carbonos que são do tipo SP2. Então, 2 carbonos que são esse tipo de ligação. E os demais SP3, ou seja, os demais são simples. Então, eu vou ter 2 carbonos que vão estar fazendo isso aqui, ó. Uma ligação dupla e 2 ligações simples. E são 2 carbonos. Dupla e 2 simples. Os outros carbonos vão estar fazendo ligação dos tipo SP3. Então, sabendo que ele pode ser esse tipo de SP com 2 duplas ou esse tipo com uma tripla, qual nós vamos usar? Eu vou fazer alguns testes aqui pra gente ver se dá certo, mas eu vou usar o próprio gabarito para ficar mais fácil, mais rápido da gente resolver. Então, a gente tem ali a primeira resolução do gabarito. Eu vou botar aqui para vocês. O exercício ele nos dá essas opções de nomenclatura. Então, eu vou começar a trabalhar em cima deles para eu saber qual é a resposta possível, tá? Então, a primeira que eu vou pegar vai ser essa aqui. Essa aqui eu não vou usar, porque em é somente uma dupla, e eu já sei que eu vou ter 2 duplas, porque ele tem 2 carbonos do tipo sp2, então pode ser essa, ou pode ser qualquer uma dessas aqui que tem o dien, ó, ou seja, ele já me indica aqui 2 duplas. Esse aqui, como tem 3 in, então o in vem de uma tripla. Então vamos ver se esse cara aqui é o cara que a gente está procurando. Então vamos lá, 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 de metil. Então, isso significa que eu tenho 2 CH3 e o CH3. Então, no segundo carbono, vou numerar eles primeiro aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 2 radicais metil no carbono 2. Então, 2 de metil. Aí, ele tem um pente, que ficou 5. Eu vou tirar 2 daqui, né? Porque esses 2 vieram pra cá. Esse aqui passou a ser minha cadeia principal. Então, agora tem 5 carbonos. 5 é pente, ok. 3 in. Então, no terceiro carbono, eu tenho uma tripla. Dupla, carbono 1, carbono 2, terceiro carbono eu tenho uma tripla, e no primeiro carbono eu tenho então a função álcool. Ok, então esse aqui ficou com uma simples aqui eu tenho 3 carbonos para completar, 1, 2, 3, 4, esse tá ok, 1, 2, 3, 4, esse tá ok, esse aqui tá ok, fechou todo mundo. Esse aqui, 1,
2, 3. Ok. Agora a gente vai para o que o exercício está falando. Então ele diz assim, ó, eu tenho hibridização do tipo sp, ok? Só que olha só, o terceiro carbono tá fazendo uma tripla ligação, mas o quarto carbono também. Então eu tenho sp e tenho sp. Eu tenho 2 carbonos sp. E ele diz que eu só posso ter um carbono sp. Então esse aqui não vai dar para ser, porque já foge ali da regra. São 2 carbonos sp2. Fazendo duas, eu tenho que ter 2 carbonos fazendo dupla ligação. E aqui eu tenho 2 carbonos fazendo tripla. Então eu tenho 2 carbonos do tipo sp. E ele só pede um carbono do tipo sp. Então não dá para ser. Letra A tá fora. Vamos para a letra C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Aí ele diz que no carbono 2 eu tenho um metil. Então, aqui eu tenho um radical metil, CH3. Então já sai um carbono daqui. Eu tenho agora CX é 6, então minha cadeia principal ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. 3, 4 de EN. Eu tenho uma dupla no carbono 3 e uma dupla no carbono 4. 2 ol. 1, 2 ol. Então aqui fecha. Esse aqui faz ligação com 3 hidrogênios para fechar. Aqui 1, 2, 3, 4 ligações. Esse aqui com as 4 ligações. 1, 2, 3 mais um hidrogênio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 mais um hidrogênio. E aqui eu tenho 3. Então vamos ver agora se esse aqui vai cumprir todas as regras. Um carbono do tipo sp2. Tá aqui, do tipo sp, desculpa. Sp tá aqui, ó. Dupla e dupla. 2 carbonos do tipo sp2. Olha aqui, ó. Dupla, 2. Então esse carbono é do tipo sp2. Dupla com 2. Esse carbono aqui é do tipo sp2. Então, até aqui ok. Os outros todos estão fazendo ligações simples. Até aqui ok. O álcool tem que estar num carbono terciário. O que é um carbono terciário? Que a gente já viu, o carbono que se liga com 3 carbonos. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Esse aqui é o terciário, álcool ligado ao carbono terciário. Tem mais alguma coisa que a gente deva ver aqui? Ele tá falando também, ó, que a cadeia é aberta, ramificada e insaturada. É uma cadeia aberta? É uma cadeia aberta. É ramificada? Tá aqui a ramificação dela. É insaturada? O que é uma cadeia insaturada? A saturada, ela tem apenas ligações sigmas. A insaturada, ela tem ligação sigma e ligação pi. E nós temos aqui, ó, onde a ligação é simples, ligação sigma, e onde tem a dupla sigma e pi. Então é uma cadeia insaturada. Já preenche todos os requisitos que o exercício pede, não preciso nem fazer os próximos, eu só vou deixar ele maior aqui para você entender melhor o que foi feito. 1, 2, dupla C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. CH3. 1, 2, 3, carbono terciário, OH. Preencho as ligações. Então, carbono, uma ligação. E vou botar aqui mais 3 hidrogênios para fechar as 4. Esse aqui tem 3 hidrogênios com mais um A4. Esse aqui está fazendo 4 ligações. Esse aqui, 2 com mais uma, 3. Vou botar aqui mais um hidrogênio, 4. Esse aqui faz 1, 2, 3, 4, tá ok. Esse aqui, 1, 2, 3 com mais um hidrogênio, 4. E esse aqui fazendo uma, vou colocar para ele mais 3 hidrogênios. Aqui o hidrogênio que faz ligação do tipo sp. Desculpa, o carbono que faz ligação do tipo sp2 e o carbono que faz ligação do tipo sp2, porque ele está fazendo isso aqui, ó. Uma dupla, 2 simples, uma dupla, 2 simples, e esse aqui fazendo a ligação
dupla. Em posse desse exercício, então vai ser a letra C, ó, 2-metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Metil, tá aqui o metil no 2. X, 6 carbonos na cadeia principal, 6 carbonos na cadeia principal. 3, 4 de EN, carbono 13 e carbono 4, cada um com uma dupla ligação. 3, 4 de EN, Di é de 2, EN é de dupla. 2 no carbono 2, eu tenho ol, que é a função álcool. Então, tá aqui a nossa resolução, é a letra C. Ok, pessoal? Mais um exercício no próximo vídeo. Valeu!